venceram mais uma gripe aí, as gripes vêm, né? Mas Deus vai dando vitória, né? Glória de Deus. E hoje nós vamos, irmãos, estar abordando mais uma doutrina nossa. Estamos aí nas quintas doutrinárias. Nós vamos abordar a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. A igreja, eclésia, chamados para fora. A gente até já ouvi alguns usarem esse termo, dizendo assim, a igreja tem que ir para fora das quatro paredes, de evangelizar. Realmente temos, mas a ideia de chamados para fora é fora do mundo. Você agora está se afastando do mundo para servir a Jesus, se santificar em Cristo Jesus, separados para o serviço, para o amor, para a adoração de Jesus Cristo. O que nós vamos usar aqui nessa noite como base para o nosso estudo de hoje é a Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros. Então vocês têm aí o estudo em mãos. A parte em negrito é o que está na declaração. O que está em parênteses é o comentário desta declaração. Eu vou fazer um comentário parte por parte aí da nossa declaração. Hoje diz aí o que é a igreja na nossa declaração doutrinária. O que você tiver em azul é uma referência bíblica. Alguns versículos eu pedi aos irmãos para ajudarem a estar lendo, outros versículos já estão aí descritos no próprio estudo, tá bom? Então, a nossa declaração doutrinária diz assim: igreja é uma congregação local. Muito importante de gravar isso, tá? É um grupo de pessoas que se reúnem, de pessoas salvas, remidas, que se reúnem em determinado local. Então, nós vemos João, por exemplo, ele escreve na igreja, no Apocalipse, as 7 igrejas, as 7 cartas. São 7 locais que a igreja existia: em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Algumas coisas, né, de louvor a essas igrejas, outras coisas que são puxão de orelha a essas igrejas, mas essas igrejas existiram literalmente, tá? É importante a gente dizer, quando a gente fala local, a gente não está necessariamente falando também de templo. É importante dizer que o templo, o uso de templo cristão, ele vem alguns anos depois, até mesmo da morte dos apóstolos e tudo mais. Então, quando a igreja se reunia, ela se reunia nas casas, e a Bíblia vai dizer no templo, que era o templo de Jerusalém. Mas não tinha naquela época assim, templo da igreja Batista em Esmirna, templo da igreja Assembleia de Deus em Esmirna. Não existia isso, ok? Então nós estamos falando de grupos de pessoas que se reuniam em determinado local e era identificado pela região. Ali, a igreja que está em Laodiceia, né? Assim como nós hoje identificamos a igreja batista em Cidade Pomar. Então as igrejas se reuniam assim, já dessa forma. No início nós vemos Paulo, ele também escreve várias cartas à igreja que está em Roma, em Corinto, em Galácia, em Éfeso, em Filipos, Colossos, Tessalônica, e outras congregações locais são citadas em todo o Novo Testamento, em especial em Atos dos Apóstolos. Então a igreja cresceu rapidamente, ela foi se espalhando, e onde havia os grupos se reunindo, ali se formava uma igreja, uma congregação de salvos. Então, primeira parte da nossa declaração doutrinária: igreja é uma congregação local. E aí continua dizendo: de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então é importante esse destaque. Não é só um ajuntamento de pessoas. A igreja não é formada de qualquer tipo de pessoa. A igreja é formada de pessoas que foram regeneradas, que foram salvas, que foram remidas pelo Cordeiro. Ah, pastor, quer dizer que todas as pessoas que estão dentro da igreja, elas são salvas? Devia. Nem sempre é. Na igreja, no sentido da igreja de todos os remidos, sim. De todos os tempos. Nós vamos ver no fim aqui da declaração doutrinária falar sobre ela. Mas a palavra de Deus mesmo nos alerta que junto com o trigo cresce também o joio, não é verdade? Então a gente tem, às vezes, no contexto de igreja local, grupos de pessoas salvas reunidas, e no meio dele tem pessoas perdidas também. Às vezes com um nome como no hall de membro da igreja, mas sem ter o seu nome escrito no livro da vida.
Então, o principal é ter o nome escrito no livro da vida. A pessoa às vezes tem medo de ser desligada de uma igreja local, mas ela não percebe que às vezes com a atitude que ela está tomando, ela não está indo com o seu nome escrito no livro da vida, ou ela está afastada de Deus, ela está desviada da presença de Deus, que é a pior situação. Então, manter o nome no regimento da igreja local não é garantia de salvação, mas a igreja, ela é para ser formada por pessoas salvas, remidas, regeneradas, batizadas após profissão de fé. Foi assim no dia de Pentecostes. Os irmãos lembram a história do dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo, e aí é pregada a palavra àquela multidão, aquelas pessoas. E eles falam: o que faremos nós? E o apóstolo Pedro, uma palavra, falou: arrependei-vos, convertei-vos. E aí a palavra é pregada ali, e naquele dia milhares de pessoas se convertem, quase 3.000 almas se convertem a Cristo, e elas são batizadas. Por quê? Porque eles ouviram a palavra, eles creram, eles professaram a fé em Jesus, e aí consequentemente foram batizadas, e começou aí então o enredo da igreja primitiva. Nós temos outros textos bíblicos, mas eu posso citar aqui Atos 8, 26 a 40. Os irmãos conhecem bem a história do etíope, eunuco, Ele era da Etiópia, estava lá na carruagem real. Filipe, que era um evangelista, foi levado no poder do Espírito Santo a se encontrar ali com aquele eunuco, com aquele etíope, e quando ele está lendo ali a palavra de Deus, Filipe pergunta: entende? Você entende o que você está lendo? Ele diz assim: como que eu posso entender se alguém não me ensinar? Aí Filipe abre ali uma escola bíblica, e ele ensina para o eunuco a respeito daquele profeta que o profeta Isaías estava dizendo, mostrando que falava de Jesus. E aí, então, entendendo a palavra, o etíope fala: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Se você crer, diz Filipe, de todo o seu coração, você pode. Ele disse: eu creio. E aí, então, foi batizado. Então, ele foi ensinado, ele professou sua fé em Jesus, e ele foi batizado. Se Deus quiser, agora no final de agosto, início de setembro, a gente vai ter também mais batismo aqui na igreja. Então é importante a igreja testificar que a pessoa creu no coração, recebeu a palavra, foi ensinada, creu, professou a sua fé, foi batizado, e aí ela passa oficialmente a ser membro de uma igreja batista local. No nosso caso aqui, uma igreja batista local. Então a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas após a profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento, diz a nossa declaração. Então a gente já citou alguns casos aqui, e eu quero citar também o texto de Apocalipse, que se repete essa frase, em especial às 7 igrejas, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural ou no singular? Plural. Então não é uma igreja só. Então não está se tratando aqui da igreja dos remidos, de todos os salvos, está se tratando de igrejas locais. Olha o que o Espírito Santo diz às igrejas. É muito importante destacar isso também, tá, irmãos? Porque a pessoa fala bem: essa igreja sou eu. Vou viver sozinho como igreja em casa, não vem para o ajudamento. Irmãos, tem coisas que Deus fala individualmente para mim e para você, mas tem coisas que Deus revela para a igreja, para o corpo reunido. Por isso a importância. Por isso que o autor dos Hebreus diz que nós não devemos abandonar as nossas reuniões, como já naquela época era costume de alguns. Tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Volta do Senhor Jesus. E hoje está mais perto de Jesus voltar do que na época que foi escrito aos Hebreus. Então, mais ainda nós devemos estar reunidos. Quando teve ali aquele episódio das Torres Gêmeas, que elas foram destruídas lá pelo terrorismo, as igrejas dos Estados Unidos se encheram. As pessoas começaram a buscar Deus, falaram assim: é o fim do mundo, Deus e tal. As pessoas que perderam parentes, as pessoas que ficaram aterrorizadas com aquilo, hoje você olha lá, já não dá mais a Deus, as pessoas esquecem. Mas é interessante que depois veio a pandemia,
E as pessoas já estão tão anestesiadas, às vezes, com o terror, com as coisas, que elas se tornaram, às vezes, excessivas até. A pandemia era para ter levado as igrejas a se encherem mais ainda. Mas aconteceu o contrário. Muitas igrejas esvaziaram. Igrejas fecharam portas. Graças a Deus aqui a igreja tem se mantido, tem crescido. Mas nós temos vários casos de igrejas que fecharam portas, igrejas que perderam membros, perderam pastor, e aí foi. E as pessoas estão meio que anestesiadas, meio que insensíveis aos sinais dos tempos. Mas isso, a palavra de Deus já disse que isso aconteceria, né? A apostasia da fé, ela está aí caminhando para acontecer. Então, o apelo de João Apocalipse deve soar em nossos ouvidos. Quem tem espírito, quem tem ouvido, melhor dizendo, para ouvir, o Espírito também, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Então, isso significa que cada vez que eu venho também na minha reunião, seja aqui no templo, seja na casa, num pequeno grupo, na organização missionária, eu preciso sair dali com algo que Deus falou no meu coração. Se eu ficar olhando para A ou B, se eu ficar ouvindo fofoca, se eu ficar ouvindo isso e aquilo, eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu tenho que sempre me reunir com os meus irmãos, desejoso, com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Espírito, aquilo que ele diz à igreja. Tais congregações, diz a nossa declaração doutrinária, são construídas por livre vontade dessas pessoas. As pessoas quem? Essas pessoas regeneradas, salvas, batizadas. Lá em Atos 2,41 diz que os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. Então foram forçados? Receberam de bom grado, de todo o coração. Então eu digo isso sempre para os meus alunos na classe de doutrina. Você não pode se batizar porque a mãe está falando para batizar, porque o colega vai batizar, porque a esposa falou você tem que se batizar, senão eu vou largar você. Não pode ser por pressão. Tem que ser algo que a pessoa sentiu no coração dela, aquele desejo, ela de coração entendeu que só Jesus Cristo salva, que não tem outro caminho, o caminho é Jesus, e ela recebe essa palavra no coração, e ela fala, eu quero ser batizada. E além dela querer ser batizada, ela diz, eu quero ser membro desta igreja aqui. Porque ela pode querer ser batizada, ser membro de outra igreja, ter uma outra interpretação teológica, ir para um outro grupo que interpreta de uma maneira, isso é liberdade. Eu já ensinei pessoas, eu dei estudos bíblicos a pessoas dos lares, e eu lembro de uma senhora que ela falou comigo assim, depois de encontrar, eu falei assim, eu estou com vergonha, porque o senhor teve todo o trabalho lá, o senhor vai em várias semanas, deu estudo bíblico, e agora eu aceitei Jesus, mas eu estou em outra igreja, porque meu filho é de lá. Eu falei, não tem problema nenhum. O importante é que a irmã aceitou Jesus como seu único e Salvador. Em que igreja a senhora vai congregar? Aí vai depender de vários fatores. A senhora tem alguém da família que a senhora se identificou mais com essa doutrina, com essa liturgia de culto. Então a pessoa que se identifica com a liturgia batista, com a doutrina batista, ela vai congregar conosco. Aquela que não se identifica, hoje tem tanta denominação que não é possível que a pessoa não se identifique com uma, né? Na verdade de cada dia estão abrindo mais denominações aí, mas a pessoa deve buscar uma igreja que pregue a Bíblia de forma fiel. Então, as pessoas que constituem a igreja, elas constituem de livre e espontânea vontade. Diz mais a declaração, com a finalidade de prestarem culto a Deus. Qual a finalidade? Prestar culto a Deus. Por isso que a gente vem aqui numa quinta-feira como essa, nós estamos prestando culto a Deus. Por isso que faz os cultos da MCM, culto a Deus, dos jovens, as vigílias dos homens, os cultos de domingo de manhã, domingo à noite, culto a Deus. Além de que o culto, ele ocorre no nosso viver diário, mas aqui nós estamos falando de agrupamento, vamos celebrar a salvação, cantamos a Deus, oramos a Deus, ouvimos a palavra de Deus, e a gente não pode se afastar disso.
gente estava até conversando dentro do carro, a Lucinha, uma marinete, na verdade, eu estava ouvindo, falando que quando que a pessoa às vezes começa a se esfriar espiritualmente, como uma brasa que é tirada do braseiro, fala assim, eu não vou hoje não. Aí depois ela falta um domingo sim, vem o outro, daqui a pouco é 2 domingos, daqui a pouco só vai em data especial, daqui a pouco está no mundo, porque vai se esfriando espiritualmente. Então nós devemos estar juntos, congregando, adorando ao Senhor. Lá em Atos 2,46, texto diz que a igreja caía na graça de todo o povo e eles faziam o quê? Adoravam a Deus, cultuavam a Deus. Então as pessoas, elas passavam e elas ouviam a adoração que aquele povo prestava a Deus, e aquilo tocava o coração da sociedade, o coração da comunidade. Também a nossa declaração doutrinária diz, com a finalidade de prestarem culto a Deus, observarem as ordenanças de Jesus, Atos 2,46 também nos fala sobre isso, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Está tudo em Atos 42, a gente vê claramente isso, né? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, né? Em cada alma havia temor a Deus, e eles dividiam seus bens, ajudavam o próximo. Você vê que tudo isso que está na nossa declaração doutrinária, em Atos 2, você vê isso bem descrito ali, e em todo o Atos dos Apóstolos, você vai ver essa comunhão da igreja que deve existir também nas nossas vidas. Nós devemos edificar mutuamente, ou seja, isso aqui se trata em relação, um membro em relação ao outro. Então, cada um edifica o outro. Por isso que nós somos chamados de membros do corpo de Cristo. O que faz um membro do corpo? Estão ligados, né? Para eu mexer os dedos, a minha mão, meu braço, tudo contribuiu para que os meus dedos se mexessem. Então, a edificação é uma mutualidade. Aquilo que às vezes falta em mim, o outro tem para me edificar. Aquilo que às vezes falta no outro, eu tenho para edificar. Por isso aí você tem a lista de dons espirituais também. Nós vamos nos completando. Nós não podemos ser uma ilha. Nós não podemos achar que somos igreja, aquela ideia de eu sou igreja, que é muito bonito de se dizer, mas na realidade a igreja, ela se forma a partir de 2 pessoas. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, congregar. Essa ideia de eu ser sozinho como igreja, isso não existe. Eu sou membro da igreja, membro do corpo de Cristo, mas eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Tá? Então, a gente se reúne para meditar no ensinamento da Bíblia, igual nós estamos aqui, as ordenanças. Quais são as ordenanças? As 2 ordenanças que Jesus deixou. Isso aí cai no concílio, hein? São as 2 ordenanças? Batismo. Outro fala, se vocês dizem agora. E a outra é? Além do batismo. Vocês gostam de tomar que tem pão e suco da uva. Foi dessa, né? Batismo e ceia são as 2 ordenanças. Então, só não me façam feio. Quando perguntar quais são as 2 ordenanças, o que vocês vão responder? Batismo e ceia. Batismo e ceia. São as 2 ordenanças deixadas por Jesus. Depois a gente vai entrar nesse assunto de batismo e ceia. Não pode falar sozinho. Todo mundo tem que responder. Tá bom? Então, observando as ordenanças, os ensinos da Bíblia, como nós estamos aqui nessa doutrina, como também temos a escola bíblica, edificação mútua, que eu já disse, e propagação do Evangelho. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter na manhã de oração o irmão Antônio, que juntamente com o irmão Marcos estão fazendo a evangelização dos meninos aí da escolinha de futebol de Eldorado. Ele vai falar sobre o projeto da manhã de oração. E à noite nós vamos ter aqui o quê? Nós vamos ter o cinema para eles. Isso é um ato de evangelização. Isso é um atrativo para que eles possam ouvir a palavra de Deus. E tem meninos já frequentando os embaixadores do rei, entendeu? Já começam a ouvir a igreja. Então, toda terça-feira, olhe por esse trabalho. Toda terça-feira, o irmão Antônio, o irmão Marcos,
Daniel tem ajudado também, irmão Jacinto, pessoas que têm ido lá fazer uma reflexão com eles, levar a palavra, orar com eles, com os pais deles e também com todos aqueles que trabalham ali na escolinha. Então esse trabalho da igreja, propagar o Evangelho de Jesus. A declaração diz mais: as igrejas neotestamentárias. O que são igrejas neotestamentárias? Igrejas do Novo Testamento. Todas essas que são citadas aqui na Bíblia do Novo Testamento, ok? São autônomas, têm governo democrático. O que significa que elas são autônomas? Que não tem ajuda do governo, sim, também, mas a autonomia da igreja aqui, ela está mais relacionada às outras igrejas. Por exemplo, a nossa igreja aqui, a Igreja Batista Cidade Pomar, que vai ser a sua congregação, ela não recebe nenhuma interferência, por exemplo, da Igreja Batista de Eldorado, e nós também não interferimos lá. O governo, a gestão daquela igreja é uma gestão da igreja que nós somos autônomos nas nossas decisões. Nós cooperamos como igrejas batistas através da nossa convenção, cooperamos uns com os outros, mas cada igreja tem a sua diretoria, tem o seu governo. Assim a gente vê no Novo Testamento, por isso assim nós praticamos. Nós vemos que cada uma dessas igrejas que nós citamos aqui e que são registradas em todo o Novo Testamento, elas tinham a sua autonomia de gestão, de administração. A igreja de Jerusalém, todas elas. Por isso você também vê características bem diferentes entre cada uma delas. Mas o que não podia diferenciar o quê? A doutrina, a palavra de Deus, né? Mas a forma ali, às vezes de um local para outro, uma liturgia diferente. Você vê que nós temos uns estilos de culto. Se você vai lá para a África, uma igreja batista na África, tem um estilo de culto totalmente diferente do nosso. Que mesmo no nosso contexto nós encontramos estilos diferentes. Aí vai. Mas as igrejas têm essa liberdade para isso, desde que não fira a doutrina. Então, elas são autônomas e têm um governo democrático. O que significa isso? A decisão é só o pastor que toma, não é isso? Democracia não é isso, não? Eu sei que era isso, gente. Não é não? A democracia significa que cada membro da igreja tem o direito de decisão de voto na Assembleia, com o mesmo peso do pastor. Não existe aqui o voto do pastor vale 10 votos dos membros da igreja, do vice-moderador vale 5. Não, José, não vai. Não, a gente, cada um trouxe o assunto para a Assembleia, a igreja decide. A igreja tem os seus relatórios, ela aprova ou reprova, ela toma decisões de aquisição ou de não aquisição. É a igreja que reunida decide o convite para um pastor, também a retirada daquele pastor, da sua liderança. As decisões são decididas tomadas em assembleia, tá certo? Então, valorize isso, participe das assembleias, valorize o seu voto, participe das reuniões, você que é líder, nas tomadas de decisão. Nós vemos isso lá em Atos 15, versos 6 a 36. Nós temos ali a Assembleia em Jerusalém. Ali haviam algumas questões de circuncisão, comer ou não comer carne, algumas tradições judaicas. E aí, como a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, ela nasce no berço judaico, e agora ela tem também a participação de gentios, outros povos convertidos. Então, precisávamos tomar uma decisão. Nós vamos manter costumes judaicos, eles devem ser aplicados aos gentios, ele é aplicado à igreja, a igreja reúne. Aí, é claro, há uma palavra, né, lá de Tiago, que era o presidente, pelo contexto que a gente vê aqui, era o presidente da igreja. Tem a palavra de Pedro, nós temos Paulo, depois também falando. Aí nós temos ali a discussão do assunto, e ao final eles decidem assim: olha, vai ser assim, e vamos enviar cartas às igrejas recomendando isso aqui. Foi tomada uma decisão em assembleia. Nós vemos a igreja de Antioquia também, quando vai mandar os missionários, Paulo e Barnabé, as decisões eram tomadas na reunião do corpo de Cristo, que é a igreja. E assim como a igreja batista pratica
desta maneira. Então, as igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus. Então, a igreja ela tem o seu estatuto, tem o seu regimento interno, tem o seu manual de funcionamento, que ali te descreve até algumas questões de disciplina, quando uma pessoa é desligada da igreja, quais são os critérios e tudo mais, mas tudo isso é fundamentado na Bíblia. Se fugir da Bíblia, a igreja tem que rejeitar. O estatuto de uma igreja jamais pode superar, jamais pode ser maior que a Bíblia. A Bíblia é a nossa constituinte, né? É aquela que vai ditar o estatuto, o regimento é baseado nisso. E aí, aquilo que nós ensinamos, as disciplinas, o que são as disciplinas? Disciplinas, elas começam desde a escola bíblica, que é a disciplina informativa, onde você está disciplinando a vida de cada membro, aqueles novos que vão chegando, a respeito do que é ser crente. Mas aí a gente tem a disciplina corretiva, quando a pessoa tem que ser chamada a atenção, às vezes no particular, pastor e membro, às vezes com diáconos, às vezes algum assunto que tem que ser levado à igreja, quando o assunto já está público, e tem a disciplina que é a disciplina cirúrgica, né? O desligamento, quando a pessoa persiste em permanecer no erro. Não há mudança de vida, não há conversão, então ela precisa ser desligada do rol de membros da igreja. Tudo isso nós vemos sendo ensinado em vários textos da Bíblia, tanto em Atos como nas cartas paulinas, principalmente. E aí diz sobre a orientação do Espírito Santo. Então, Bíblia e Espírito Santo, ó a base, para a disciplina e para a doutrina. Bíblia e Espírito Santo. Então nós temos que orar. Lá em João 14, verso 26, Jesus falou: eu vou ao Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Ele vos lembrará as coisas que eu ensinei e vos ensinará novas. Nós vivemos hoje tempos em que tem coisas que não foram abordadas diretamente na Bíblia. A Bíblia dá um contexto geral, mas nós vivemos hoje tempos que existem coisas que não existiam naquela época. Mas nós temos quem? O Espírito Santo de Deus para nos guiar, para dar o discernimento. Por isso a igreja precisa tomar suas decisões em assembleias, em reuniões, no mover do Espírito Santo, com o joelho dobrado no chão. Eu já tive assembleias de igreja que eu convoquei, falei para os irmãos orarem e tal, eu falei para a igreja assim: olha, não vou tomar essa decisão, se você não orou sobre isso, não participe da decisão. Porque às vezes a pessoa ela vai participar de uma forma carnal. Então é muito importante a gente estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de uma história de um pastor numa assembleia, quando tinha a assembleia da igreja, e de repente começava aí um debater contra o outro, ia dar em briga, e encerrava, falava assim: irmãos, nós vamos orar. O Espírito não é um espírito de divisão, não é de contenda, e nós vamos voltar com esse assunto daqui a uma semana. Nós vamos orar durante a semana e Deus vai dar o discernimento para nós que tem que fazer. E assim ele fazia, para que as pessoas então cheias do Espírito Santo chegassem à melhor conclusão, movidas pelo Espírito, e não movidas por ações políticas, por rancor no coração ou por qualquer outra atitude. Então a orientação do Espírito Santo é fundamental na gestão da igreja. E aí diz nossa declaração doutrinária: há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais. Sabe quais são os oficiais da igreja? Pastores e diáconos. Pastores e diáconos, né? No Novo Testamento, essa palavra presbítero, bispo, pastor, ancião, elas são usadas dentro do mesmo contexto, que resumindo é ser pastor da igreja. Vou mostrar para os irmãos aqui textos bíblicos a respeito desse ofício. Hoje há algumas igrejas que fazem essa distinção maior, até mesmo uma situação de alguém que tem um poder maior, já coloca a questão do apóstolo, como se ele estivesse, e o bispo tem um poder ainda maior. Nós não vemos isso aqui nesse contexto da Bíblia. Nós devemos lembrar
que nós estamos num contexto que hoje nós temos uma linguagem no Novo Testamento do grego, e nós temos também aqui a linguagem e cultura judaica. Então, algumas palavras têm os mesmos significados, mas elas são palavras diferentes no seu contexto linguístico. Então, nós vemos lá em Atos 20, por exemplo, que a palavra presbítero, né, que é no grego, que significa ancião na cultura judaica. Lembrar que a cultura judaica, eles chamam muito essa questão do ancião, né? O ancião era um líder de um grupo, ele tinha que ter o respeito. Então, o presbítero, aqui, ele é um ancião na igreja. Então, sempre quando você vê presbítero ou ancião, algumas traduções de Bíblia você pode comparar. Em algumas delas está escrito presbítero e outras está escrito ancião. É simplesmente porque uma está na linguagem da cultura judaica e outra traduziu na linguagem da língua grega, tá certo? Lá os anciãos, isso. Não há nenhum problema, irmãos. Nós estamos aqui trazendo nenhuma condenação também com igrejas que usem, né, o termo ancião, presbítero, bispo e tudo mais. Nós só temos que ter o cuidado de não querer dizer que no Novo Testamento havia esse tipo de hierarquia entre eles. Nós vamos ver nos contextos, os textos que eu vou falar, que não havia. Por isso nós traduzimos todos como batista, por um termo nosso como pastor. Então o pastor é o bispo, o pastor ele quando ele tem mais idade também, é o presbítero, né, que ele é o ancião. Vocês vão ver aqui por quê. Olha só, lá em Atos 20, verso 17, Paulo fala aos presbíteros ou aos anciãos. E no verso 28 ele diz assim: portanto, falando aos presbíteros e anciãos, cuidem de si mesmos, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então ele fala que os presbíteros são também bispos. O que significa bispo? Um supervisor, um vigilante, um cuidador, a fim de pastorearem a sua igreja. Então o presbítero é um bispo e é um pastor, ok? Comprada com o seu próprio sangue. Então você vê que no texto só, Paulo fala que esses presbíteros, esses anciãos, eles são naquelas igrejas locais, bispos e pastores. Escrevendo a Tito, Paulo também usou esses termos de forma intercambiada. Tito 1, de 5 a 7. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter, ele vai dizer as características, e o bispo administra a casa de Deus. Novamente ele coloca presbítero e bispo na mesma linha daqueles que Tito iria nomear, colocar para pastorear aquelas igrejas. O apóstolo Pedro fez o mesmo, 1 Pedro 5, verso 1 e 2. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu também sou presbítero, porque Pedro aqui já estava com mais de 60 anos de idade, já era de terceira idade, ministério de terceira idade. Então Pedro era apóstolo, mas ele fala: eu também sou presbítero, eu também sou ancião. Testemunhei os sofrimentos de Cristo. Por que um ancião, presbítero, é importante na igreja primitiva? Porque eles tinham acompanhado a trajetória dos apóstolos, eles tinham acompanhado a trajetória também de Jesus Cristo, mesmo não sendo apóstolos, mas estavam no contexto do tempo que Jesus viveu aqui na face da terra. Então, irmãos, é muito importante destacar isso aqui, porque vem gente nova chegando para a igreja. Quem é velho de igreja, irmãos, tem que estar liderando, tem que estar dando bom testemunho, tem que ser aquela pessoa que quem está chegando, olha, vou buscar conselho ali, tem que ser alguém de confiança do coração do pastor Tito, entendeu? Coloca lá essas pessoas aí. Por isso que vai colocar as características do bispo, do presbítero, do ancião e tal. Por quê? Porque não podia ser qualquer, porque velhice, irmãos, idade não é sinônimo de juízo, A gente encontra alguns aí meio sem juízo, né? Graças a Deus aqui nós temos nossa terceira idade, que são tudo com juízo, né, Maria?
Então, turma boa aí. O Wagner falou que ele também já está aí, na terceira idade. Pois é. Mas, irmãos, não é porque a pessoa é idosa que ela sabe dar bons conselhos. A gente encontra algumas coisas ali. Por isso que tem que seguir aquelas características que foram colocadas ali para Tito colocar para eles. Então, a figura do ancião era importante por causa disso. A igreja, muitos novos convertidos, muito crente. Quem é que iria liderar? Um novo crente? Não, era um ancião, era um presbítero. Pedro falou: eu também sou ancião, eu também participei dos sofrimentos de Cristo, eu sei o que se passou e nós temos que passar isso para a nova geração. Por isso que a maioria dos primeiros pastores eram presbíteros, eram anciãos, porque foram aquelas pessoas que viram o que Cristo tinha feito, os apóstolos também. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho, ou pastoreiem o rebanho que lhes confiou. Então, qual era a função do bispo, do presbítero? Pastorear o rebanho. Em resumo, presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Aí você fala assim: mas tem uma diferença, porque Timóteo era um jovem pastor. Aí você, realmente os jovens que estavam surgindo e tal, eles já não eram chamados de presbíteros, porque não eram anciãos, e eram chamados então de pastores. Por isso você vai ver essa diferença de linguagem. Enquanto a maioria da liderança eram anciãos, eram presbíteros, essa era a linguagem mais usada. Mas agora surgem jovens, assim, como o jovem Oséias, por exemplo. E aí, nomeou, é um jovem pastor, não dá para chamar de presbítero, porque as pessoas vão falar assim: mas ele não é ancião, ele é tão jovem. Mas ele é pastor, fazendo a mesma função que os outros lá. Por isso Paulo vai falar bem assim: ninguém despreza a sua mocidade, a sua juventude. Ó, Timóteo, eu sei que você está sendo levantado aí no meio de tantos pastores que a maioria são anciãos. E as pessoas vão começar a falar assim: mas esse jovem aí, não tem um ancião para botar aqui na nossa igreja, não? Ninguém despreza a sua mocidade. Uma nova galera estava surgindo aí. Convertidos, eles tinham instrução, não era um crente assim, um novo crente que veio de fora, ele foi discipulado pela sua avó, né? Lógico, mas sua mãe, ele teve a instrução, ele estava capacitado, ele não era idoso, mas era um jovem competente para liderar e para pastorear. E daí o termo pastor, ele vai tomar conta aí desse contexto. Entendido? Bispo, pastor, presbítero, contexto bíblico, mesma coisa. A igreja, os outros querem usar, não tem problema, isso aí, acho que com certeza Deus não vai fazer essa questão, mas nós não podemos querer colocar dentro da igreja, do nosso contexto: pastor, a igreja vai crescer aqui, vou nomear outros pastores aqui, e já que tem uns 3 pastores trabalhando aqui para mim, então agora eu sou, irmãos, nomeio que eu sou bispo, tá? Porque eu sou o pastor maior aqui dos pastores. Isso não acontece no contexto batista. Nós temos colegiados de pastores, né? Nós temos pastor, que é o pastor presidente, e pastores de ministérios, mas todos são pastores, beleza? Diáconos, sim, vai. Existe uma denominação que fala também de apóstolo. Apóstolo, né? Inclusive, o que é o apóstolo no nosso contexto batista? Apóstolo é missionário, porque o significado de apóstolo na Bíblia é enviado. Então, quem são os apóstolos hoje no sentido da palavra? São os nossos missionários que estão nos campos aí pregando a palavra. Agora, no contexto de apóstolo, dos 12 chamados, dos escolhidos, para que houvesse aqui registrado na Bíblia a doutrina dos apóstolos, não existe mais essa categoria. Então, vai falou, a pessoa diz: agora eu sou um apóstolo, então eu tenho até autoridade para citar até algo além da Bíblia, porque é a minha doutrina agora. Não. Então nós temos que entender que eles foram enviados naquela época, ver o contexto, foram escolhidos por Jesus de uma forma específica, e hoje apóstolos são os nossos missionários que vão aos campos. Ok? Outro ofício é de diáconos. Qual era a função dos diáconos no Novo Testamento? Atos 6, nós temos uma melhor descrição sobre isso,
mas você vai ver o trabalho dos diáconos se desenvolvendo em todo o livro de Atos. Quais são as funções? Primeiro, cuidar das necessidades físicas do membro da igreja local. Não sabe que surgiu a necessidade por causa da briga que estava tendo entre as viúvas hebreias e gregas, na distribuição de ajuda de alimento, na fome, naquele contexto que havia ali. E eles foram colocados para administrar, a Bíblia diz, administrar esse negócio. Então eles eram servos colocados sobre aquela administração, para que os apóstolos não ficassem gastando tempo com aquilo, e eles pudessem dedicar tão somente à pregação da palavra, à oração, à abertura de novas igrejas. Então eles foram colocados para ali, para cuidar disso, para manter a unidade do corpo, para não ter briga, né? Por isso, no nosso contexto, diz aqui o diácono, ele trata dessas questões disciplinares. Depois da nossa organização em igreja, nós vamos trabalhar aqui a questão do corpo diaconal, também para a igreja, que já vai estar sendo colocado no nosso regimento interno, e apoiar o ministério da palavra na igreja local, com visitações e tudo mais, a todo esse suporte. A nossa igreja mãe, Mato da Praia, é uma referência hoje aqui em nossa grande vitória sobre trabalho diaconal. Tá? Então as igrejas lá, elas são divididas por grupos de famílias, cada diácono é responsável por um grupo de família, para acompanhar essas famílias, as suas necessidades físicas e espirituais, e encaminhar para o pastor situações que sejam estritamente necessárias ao trabalho pastoral. Né? De certa forma, os diáconos fazem um trabalho também de pastoreio com essas famílias. E nós vamos ver isso sendo desenvolvido no Novo Testamento. Filipe, por exemplo, se torna um evangelista. Você vê Estevão, um teólogo, né? Então os diáconos, eles vão também se encaminhando para alguns ministérios específicos. Uma pessoa é um diácono, mas ela também tem um dom específico ali daquela área, que ela vai cuidando mais daquela área ali da igreja, do crescimento da igreja, ok? Eu tenho para mim que todo servo na igreja, uma forma geral, no contexto de servir, se ele serve bem numa liderança, ele está exercendo um diaconato, né? Porque ele está cuidando daquela área, para que o pastor fique tranquilo quanto àquilo e possa realmente se dedicar à palavra, às suas ovelhas, à oração, ok? Aí a nossa declaração continua dizendo: as igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas na mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino de Deus. Então, cooperação entre igrejas batistas. Não deve haver rivalidade entre igrejas batistas e nem com outras denominações, né? Então a gente fica com implicância territorial, Pomar versus Eldorado, né? Pomar versus Nova Carapina. Não pode ter esse tipo de rivalidade. Nós temos que cooperar. Então a nossa igreja precisa crescer e precisa abençoar para que outras igrejas cresçam. Eu louvo a Deus porque, por exemplo, na área da música, nesse período, além do trabalho que está crescendo aqui muito nessa área, já tem sido dado suporte a 2 outras igrejas que eu me lembro, de igrejas que estão passando por dificuldade e estão recebendo ajuda de pessoas da música aqui da nossa igreja. Isso é cooperação entre igrejas, né? A nossa igreja já também tem participado, às vezes, com ajudas financeiras a outras igrejas que estão em construção, trabalhos de evangelismo. Então isso é muito bom e a igreja precisa crescer nisso. Nós precisamos pensar no trabalho local, mas nós precisamos pensar no reino, no crescimento de todas as igrejas e ajudar aquelas igrejas que estão mais carentes para que elas possam ter o suporte necessário. Aí nós temos exemplo do apóstolo Paulo, quando ele recebe a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois nós vemos esta igreja de Macedônia, está citado lá em Romanos 15, 26, que eles foram lá e ajudaram os crentes de Jerusalém. Olha, eles foram ajudados e agora estavam ajudando uma outra igreja no período difícil que Jerusalém estava passando. Paulo fala lá em 2 Coríntios 8, a igreja de Corinto, exortando aquela igreja também a participar
da cooperação para ajudar os crentes da Judéia que estavam passando também por dificuldades. Então, a cooperação da igreja, entre igrejas, é muito importante. A gente faz isso também através da nossa denominação, com o plano cooperativo, com as ofertas missionárias, com os PANs. Nós cooperamos entre as igrejas. E aí mais a nossa declaração: relacionamento com outras entidades, quer seja de natureza eclesiástica ou não, não deve envolver a violação da consciência ou o comprometimento da lealdade a Cristo e a sua palavra, tá? Então, a gente precisa entender que a gente vamos cooperar com outras denominações, por exemplo, mas sem deixar que ventos de doutrinas entrem dentro da igreja. Vamos cooperar naquilo que há em comum, mas temos que ter cuidados para não deixar com a influência de erros entrar dentro da igreja. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 14. Diz mais a nossa declaração: cada igreja é um templo do Espírito Santo. A gente ouve muito falar que eu individualmente, vocês somos templos do Espírito. Mas quando nós lemos 1 Coríntios 3 e 6, esses dois capítulos, Paulo ensina de uma forma muito clara de que a igreja como um corpo e nós membros individualmente somos templos do Espírito. Então, eu sou templo do Espírito, você é templo do Espírito, ele faz morada em nós, mas a igreja como um corpo também é templo do Espírito, que é um edifício que está sendo edificado a cada dia, tá? Então, a nossa declaração doutrinária vê a igreja assim, como um templo do Espírito, morada do Espírito Santo de Deus. Há também no Novo Testamento outro sentido para a palavra igreja, em que ela aparece como a reunião universal dos remidos em todo o tempo. Então, a reunião universal dos remidos. Então, muito cuidado para não falar que a igreja é universal, é a igreja dos remidos, dos salvos, de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento, daqueles que esperavam a Cristo, daqueles que viram a Cristo, daqueles que estão pós a vinda de Cristo aqui no mundo. Então, lá em Hebreus 12, 23 diz: a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, essa assembleia dos santos, essa universal assembleia, igreja dos primogênitos, é de todos os salvos. Não tem placa de igreja aqui, denominacional. Tem gente que nunca entrou numa igreja e vai estar aqui. Sabia disso? O ladrão na cruz, por exemplo, aceitou Jesus na hora da morte. Foi salvo. Tem gente que eu evangelizei no hospital e aceitou Jesus, que nunca tinha pisado numa igreja. Aceitou Jesus, está salvo. Entendeu? A igreja local é uma, ela é necessária, ela é importante. Mas a igreja dos salvos, ela é composta de pessoas que estão também na igreja local, mas é composta também de pessoas que às vezes nunca colocaram o pé dentro de um templo como esse, hoje uma reunião de crentes. Pessoas que muitas vezes estão lá em países perseguidos, como nós ouvimos já testemunho de pessoa que pegou um folhetim, leu, recebeu Jesus como Salvador. Depois de um tempo, quando o missionário conseguiu chegar lá, descobriu que já tinham convertido lá. E recebeu um folhetim. Se o missionário não tivesse chegado lá, mesmo assim aquela pessoa estava salva. Entendeu? Porque ela creu em Jesus. Então não vamos falar sobre reino, nós vamos ver que é maior do que a gente pensa. Então esta é a igreja dos remidos, dos salvos por Cristo Jesus. E aí diz, estabelecida por Jesus Cristo, sobre ele edificada, Mateus 16, 18, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, constituindo-se no corpo espiritual do Senhor, diz a nossa declaração, do qual ele mesmo é o cabeça. Você tem isso lá em Colossenses 18 e muitos outros textos bíblicos que mostram que Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja não pode ter dono, pastor, dono de igreja, um membro mais antigo da igreja que se acha dono de igreja. Quem está no comando da igreja é Jesus Cristo. Pastor vem, vai, membros vão, vai, isso aqui não pertence
a gente é do reino de Deus, da igreja de Jesus. Daqui há uns 100 anos, se Jesus voltar, nós não vamos estar aqui, outros vão estar aqui, na verdade? Acho que um de nós vai estar mais aqui. E a igreja de Cristo vai estar reunida. Então, a sua unidade é de natureza espiritual, já que concluindo a nossa declaração. Se expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns no reino de Deus. Alguém ganha dinheiro aqui para fazer uma coisa no reino de Deus? Não ganha. A gente faz com o coração na obra. Mesmo quando a igreja ela vai crescendo, ela vai em condições de aqui nós precisamos de alguém que esteja sendo sustentado para esse ministério, que é o caso do ministério pastoral. Às vezes no futuro, hoje nós temos zeladoria também da igreja, aí no futuro você tem um pastor de jovens, um ministro de música e tantas outras áreas, mas aquilo é um sustento que a igreja dá para que a pessoa se dedique integralmente, mas ela não está ali por dinheiro. E se ela tiver por dinheiro, ela está no local errado, porque toda a obra de Deus ela precisa ser feita com o nosso coração voluntário. O nosso desejo de fazer a obra de Deus com unidade e servindo com natureza espiritual. Aí eu quero encerrar com o texto de 1 João 17, 21. Está aí na folhinha. Vão ler comigo? A última aí em azul. Vamos juntos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Esse é o desejo de Deus para a igreja, que nós sejamos um com o nosso irmão, com o Pai. Jesus é um com o Pai. Para isso, fofoca tem que cair por terra, intrigas, contendas, o amor precisa fluir na nossa vida e nós fazemos a diferença no mundo. Essa então é a nossa declaração doutrinária dos batistas brasileiros, com esses comentários a respeito de ser igreja. Mas aí eu quero ir fazer uma pergunta. Se perguntarem assim, o que é a igreja? Se não responder, o que é uma igreja local? Um grupo de pessoas que trabalham em união e pregando. Tudo bem. Mas tem um detalhe que vocês precisam constar aí. É um grupo de pessoas salvas. Que se reúne para quê? Para falar mal do irmão? Para adorar a Deus. O governo da igreja, ele é como? Ele é ditador ou democrático? Democrático. A igreja, ela é dependente ou ela é autônoma?